Meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, crianças, para quem está chegando de viagem, que bom! Bom retorno e feliz ano novo para quem eu não encontrei ainda. E que bom que aqui nos reunimos com a primeira leitura hoje, né? Jerusalém, que recebe tantas pessoas, e vocês chegaram de viagem, certamente, depois da convivência, do descanso, vieram aqui para participar da Santa Missa, nesse domingo, dia do Senhor, nesse tempo do Natal. Hoje nós celebramos o mesmo Natal, na verdade. O Natal é celebrado duas vezes, no dia 25 de dezembro e no dia 6 de janeiro, que é a Epifania. Porém, hoje é dia 4, não é dia 6, mas como no Brasil não é mais feriado, então nós antecipamos para hoje. Na verdade, 25 de dezembro é a celebração no Ocidente, é o fato histórico, Jesus nasceu, e 6 de janeiro uma celebração mais oriental, é a meditação sobre a grandeza do amor de Deus que se manifesta no menino Jesus. Então, são duas comemorações da mesma festa, por isso ainda dá para dizer Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque Jesus hoje se manifesta como luz, como Salvador de toda a humanidade. Esse é o sentido da palavra Epifania, que significa manifestação de Deus, a manifestação do amor de Deus e de seu projeto de salvação na pessoa do menino Jesus. Então estamos aqui para agradecer a Deus o ano que terminou, o ano que começou, o nascimento de Jesus, nosso Salvador, que vem nos trazer a luz e a paz. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura fala de Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da cidade que reúne todos aqueles que desejam adorar o Senhor. Então, para Jerusalém se dirigem as pessoas, povos e nações, como nós cantamos no Salmo, todos que querem adorar o Senhor e acolher Jesus como Salvador. Então, Jerusalém é o centro da salvação. Por isso, a primeira leitura começa com esse chamado: levanta-te. Ou seja, se o menino Deus nasceu, se a salvação chegou, nós temos motivos para ficarmos em pé. Levanta-te. Nada de ficar encurvado, deitado, desanimado. Levanta-te. Essa é uma expressão do Natal. Levanta-te por quê? Porque a luz chegou, a salvação chegou, e as trevas foram eliminadas, foram dissipadas pela luz que é Jesus. E Jesus hoje se manifesta como luz, como amor. Então esse é o convite para nós nesse tempo de Natal. Seja qual for a situação pela qual passamos, estamos passando ou vamos passar, vamos permanecer em pé e vamos nos lembrar: levanta, a luz chegou, e a partir da luz, a partir da fé, a gente sabe lidar, sabe enfrentar todas as situações que aparecem no olhar da fé. Então, Jerusalém também é o lugar da realização da salvação. Existe uma conexão entre Belém e Jerusalém. O nosso olhar hoje está em Belém, onde nasceu Jesus. Mas, daqui a 2 meses, 3 meses, o nosso olhar vai se voltar para Jerusalém. O lugar em que Jesus deu a vida por nós, o lugar em que Jesus ressuscitou e abriu para nós as portas da vida eterna. Então, da manjedoura, do leito da manjedoura, para o leito da cruz, né? É o mesmo Jesus, o Jesus que nasceu em Belém, deu a vida por nós em Jerusalém, e também garantiu para nós a salvação com a sua ressurreição. Então vejam essa conexão. Por isso Jerusalém é o lugar da salvação. Em Jerusalém que Jesus completa a obra da salvação, né, que o Pai confiou a ele. Bom, essa salvação é para todos os povos, como nós cantamos no Salmo e como nós ouvimos na segunda leitura. Deus revela a Paulo e aos apóstolos que a salvação é para todos,
são chamados à salvação, judeus e pagãos, não apenas os judeus, mas os pagãos, todos os povos são chamados à salvação, têm o mesmo direito, têm a mesma herança, ou seja, Jesus veio para salvar todos, sem distinção. Os magos, os reis magos, representam os povos que habitavam a terra, não apenas os judeus, mas tantos outros povos e culturas, e os magos representam esses povos. Por isso a Epifania é a manifestação da salvação de Deus para toda a humanidade. E o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nós podemos lembrar do dia de Reis, dia de Reis, e os magos, então, eram homens de ciência, homens que observavam a natureza, os astros, provavelmente astrólogos, e aí então eram homens também que certamente estavam à procura de algo novo, como todos nós. Nós nesse mundo estamos peregrinando, buscando o Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Jesus vem ao nosso encontro no Natal e nós sempre caminhamos ao encontro dele. Então vejam, esses homens sábios, os magos, observaram um grande sinal no céu, uma estrela diferenciada, e tomaram consciência que algo grandioso havia acontecido. Vejam o sinal de Deus. Nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Deus se manifesta constantemente em nossa vida. Isso é epifania, é manifestação de Deus. E Deus se manifesta sobretudo nas coisas pequenas, nos acontecimentos da vida, da história, ali está Deus se manifestando. E os magos então estavam atentos e viram essa manifestação de Deus. Mensagem para nós também precisamos estar atentos para não deixar passar despercebida a manifestação de Deus em nossa vida. Às vezes nós queremos grandes milagres para termos fé, mas nós precisamos de fé para ver os milagres acontecendo. Não é ver para crer, é ver para ver. Quem crê, quem tem fé, vê a manifestação de Deus em tudo e mantém a esperança acesa e consegue permanecer em pé, como nós ouvimos na primeira leitura. Então vejam, os magos viram essa estrela e se colocaram em movimento. Também nós estamos em movimento, caminhamos em direção a Jesus e somos guiados pela estrela da fé. A estrela hoje para nós é a fé em Jesus Cristo, é essa luz que orienta o nosso caminhar. Esses magos se colocaram a caminho sem ter certeza do destino, confiaram na estrela. Isso é fé. E na época não havia GPS, não havia internet, né? E mesmo com GPS, às vezes o sinal cai e a gente perde. Não há nenhum instrumento tão preciso, nada é preciso. Falaram que o celular ia resolver o problema de comunicação, acaba a bateria e não dá, né? Então veja, tudo tem limite. Mesmo com os meios de comunicação hoje, né, nós sabemos que todos são limitados, o sistema cai tudo, né? Então veja, esses magos sem nenhum instrumento se deixaram guiar pela estrela, se colocaram em movimento, arriscaram. Isso é fé, arriscar, sair do local e se colocar em movimento em direção a algo novo. Eles estavam procurando algo novo. E aí então perderam o sinal, a estrela perdeu. E aí entraram em Jerusalém e se dirigiram a Herodes, que era a autoridade máxima da época, e perguntaram: onde nasceu o rei dos judeus? Herodes ficou perturbado, porque era um homem extremamente mau, apegado ao poder, praticou muita maldade, cruel. Então veja, é lógico que Herodes não queria dividir o seu poder com ninguém. Herodes, na verdade, era um homem frágil, emocionalmente frágil. E essas pessoas que se tornam cruéis é porque, na verdade, são frágeis e escondem
A fragilidade atrás da força e da violência. Então, os magos, com toda a ingenuidade, foram até Herodes, mas receberam ali alguma informação que deveria ser de Belém. Mas é interessante que quando deixam Herodes, a estrela aparece novamente. Recuperaram o sinal. E aí diz o texto que a alegria deles foi muito grande quando viram novamente a estrela. Estamos no caminho. Olha aí Deus se manifestando. A estrela apareceu e eles continuaram a caminhar até chegar a Belém. E lá encontraram o menino Jesus com Maria e José. Certamente encontraram o menino Jesus numa casa humilde. Não encontraram o menino Jesus num berço de ouro, nem com muitas riquezas. Encontraram o menino Jesus pobre, humilde, vulnerável, mas não tiveram dúvida. Reconheceram naquele menino a presença de Deus, a manifestação do amor de Deus. Por isso se ajoelharam, ou seja, acolheram Jesus como Salvador, se ajoelharam e ofereceram os presentes, que são simbólicos, porque Jesus não precisa de presentes. Ofereceram ouro para simbolizar que Jesus é rei, o verdadeiro rei. Incenso para simbolizar que Jesus é Deus. E a mirra para simbolizar que Jesus é homem. É Deus que se manifesta na nossa humanidade. Então veja, não tiveram dúvida, mesmo sendo pessoas de ciência, esses homens reconheceram no menino Jesus a presença de Deus. Às vezes nós temos dificuldade, certamente nós colocaremos algumas questões, mas se é rei, por que está nessa casa tão pobre? Se é rei, porque não tem tantos escravos aqui servindo? A gente vai colocar um monte de questões, né, para ter confirmação, para ter a confirmação de que de fato Jesus era rei. E nós somos assim, queremos certezas, respostas. E não temos nem certezas nem respostas. Essa é a única verdade. E a única certeza é a fé e o amor de Deus. E a partir daí a gente busca, como os magos, esse encontro com Jesus e as respostas para as nossas questões. E aí, depois desse encontro alegre, festivo com Jesus, os magos não voltaram mais pelo caminho de Herodes, pegaram outro caminho. O caminho de Herodes é o caminho do mal, da violência, da injustiça. E o caminho novo é o caminho da fé. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus tem que pegar um caminho novo. Isso é fatal. Não dá para ficar na mesma estrada de Herodes. Tanto é que os magos pegaram outro caminho. É assim que termina o Evangelho de hoje. Veja que frase interessante. Voltaram para um outro caminho. Foram até Jesus conduzidos pela estrela e voltaram agora conduzidos pela fé em Jesus. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, alguns pontos principais aí para a nossa vida, bem práticos. Assim como os magos precisaram da mediação da estrela, nós também precisamos de mediações, de instrumentos para chegar até Jesus. Senão a gente fica aí. E essas mediações desses instrumentos, a missa, a fé, a oração, o amor, o perdão, a igreja, nós temos tantos instrumentos que nos levam a Jesus. Depois, nós também precisamos ser um instrumento na vida dos outros. Nós podemos ser sim uma estrela na vida do outro. Nós podemos ajudar as pessoas a encontrar Jesus, a encontrar esse caminho novo, essa estrada nova. Então veja, fazer uso dos instrumentos que temos, das mediações que temos para chegar a Jesus e ser também um instrumento de Deus que ajude pessoas a se encontrar com Jesus também. E estejamos atentos, para terminar, aos sinais, a epifania de Deus na nossa vida, no novo ano que começa. Deus continua se manifestando de várias maneiras, de vários modos, e a partir da fé a gente sabe discernir o que é a manifestação de Deus e o que não é, o que é a vontade de Deus e o que não é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.